Olá, alunas e alunos do nosso componente curricular Horário de Estudo 2. Hoje a gente vai conversar sobre perímetro de figuras planas. Então a gente já tem um conhecimento sobre esse conteúdo, sobre esse objeto de conhecimento. Hoje a gente só vai dar uma consolidada nesse conhecimento. Bom, de antemão, é importante a gente conseguir distinguir o que é o perímetro e também o que é a área. A gente tem essas duas distinções e que muitas vezes a gente confunde um pouco em relação ao cálculo de um e ao cálculo de outro. Bom, ambos eles vão servir para calcular, né, é, números, né, lados de figuras planas. Contudo, enquanto que a área a gente vai utilizar a base vezes a altura daquela figura, no perímetro a gente utiliza apenas a soma dos lados. Então é importante a gente distinguir esses dois conceitos. Então, a área a gente vai utilizar para calcular a base vezes a altura daquela figura. Enquanto que no perímetro, né, é a soma dos lados. Então, se uma figura, por exemplo, o quadrado, a gente tenha um quadrado com lado 25 centímetros, então é apenas de somar todos os centímetros naquele lado, né, naqueles lados dos quadrados, certo? Então, a área é a base daquela figura vezes a altura, enquanto que perímetro é a soma de todos os lados da figura, ok? Então é bastante importante a gente entender essa diferenciação, ok? É importante também a gente entender que a área, ela, assim como o perímetro, né? A área e o perímetro a gente pode ter como resultado tanto os centímetros, metros, como também quilômetros. Contudo, na área a gente vai ter que sempre elevar ao quadrado. Então, se é uma soma, né, 150 em relação à área de um quadrado, né, vai ser 150 centímetros ao quadrado, né, sempre elevar a 2. Então, perímetro e área, resultado em centímetro, em metros, em quilômetros. A única diferença é que na área a gente vai elevar aquele resultado ao quadrado, enquanto que no perímetro é apenas o resultado normal. Se está 130, é 130 centímetros. Isso em relação a perímetros, certo? Bom, e vamos entrar aqui nas figuras realmente, então compreender como vai ser essa soma, né, desses lados. Então a gente tem aqui, ó, nessa figura, um triângulo, certo? Enquanto, vamos entender aqui, na prática, a diferença na área e do perímetro. Então, aqui é a base do triângulo, certo? Aqui é a altura. Então, o que acontece? Para calcular a área, eu vou utilizar aqui a base, se por exemplo aqui for 20, e a altura, por exemplo, 30. Então vai ser 20 vezes 30, certo? E vou ter um resultado, lembrando que esse resultado pode ser em centímetro, em metros ou em quilômetros, só que elevado ao quadrado, beleza? Agora o perímetro, que é o nosso foco aqui na aula. Perímetro, eu posso ter aqui 20, aqui 30 e aqui 30. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar esses três. Então, 20 com 30 com 30. E vou ter um resultado, ok? E esse resultado pode ser em centímetro, em metros ou em quilômetros e não precisa elevar ao quadrado, ok? Então, bem simples de compreender. Já em relação ao retângulo, que a gente vai ter aqui, ó, pares de lados concluentes, ou seja, com o mesmo números iguais. Se aqui a gente tem 20, aqui também vai ser 20. Se aqui é 15, aqui também vai ser 15, ok? Novamente, área. Eu vou fazer essa base vezes a altura. Se aqui for 5, aqui for 3, 5
vezes 3. Contudo, se for perímetro, que é o nosso foco, volto a frisar que nosso conteúdo é perímetro. Então, foque em perímetro. Perímetro, se aqui for 20, aqui também vai ser 20, aqui a gente vai ter lados congruentes, certo? Então aqui é 20, aqui também é 20. Se aqui for 5, aqui também vai ser 5, porque são lados congruentes, ok? Então é só fazer a soma desses lados todos e encontrar o perímetro desse retângulo, ok? Bem de boa, dá para entender muito bem. Então, na atividade que a gente vai desenvolver nessas aulas, a gente vai ter essa questão aqui, bem simples, que a gente vai ter o perímetro de um terreno, que ele tem forma retangular, e eu quero que vocês encontrem a soma desse perímetro. Leiam a questão bem com atenção, que a gente vai ter, vai compreender muito bem essa questão. É simples, de fácil resolução. A questão 1, questão 2, também é o mesmo sentido, né? É o perímetro dessa janela, então, de boa também. Na questão 3, a gente vai entender também um pouquinho melhor, que é só fazer o perímetro. Contudo, preste atenção na questão. Então, a partir da hora que fizer o perímetro dessa área retangular, vamos ter que entender o que a questão pede para depois chegar ao resultado. Vocês podem até ver que nessa questão os resultados não são em centímetros, em metros ou em quilômetros, vão ser reais, ok? Então é porque aqui a questão pede uma outra coisa, certo? Questão 4, questão 5, calcular o perímetro do retângulo, certo? Então esse retângulo tem como base 32, como a gente sabe que o retângulo tem lados, pares de lados congruentes, então se um é 32, o outro também vai ser 32. Né? E se um é 19, o outro também vai ser 19. Então, é só utilizar a soma e achar o perímetro do retângulo. Enquanto que no quadrado, né, todos os lados são congruentes, né, são iguais. Se um tem 40, todos têm 40. Então, é só utilizar também a soma e encontrar esse resultado. Ok? Se der mais dúvidas, a gente conversa na nossa web aula, ok? E a gente tira as demais dúvidas. Assistam esse vídeo mais de uma vez, se for preciso, e vocês vão entender muito bem a diferenciação de área, de perímetro, e focar muito melhor no perímetro e entender o que quer dizer esse perímetro, ok? Então, a gente vai ficar disponível na sua web aula logo mais, para a gente tirar as dúvidas, e também ao longo da aula via o WhatsApp do professor. Então, eu espero que vocês estejam bem. A gente se encontra já já na nossa web aula. E é isso, gente. Um abraço e fiquem com Deus.